Bom, chegou ao Estado brasileiro um bloco de forças políticas que há alguns anos estava se configurando e acumulando forças para tomar o Estado de volta. Durante os últimos 10, 12 anos, 13 anos, em que a burguesia, enquanto classe mesmo, esteve fora do Estado e fora da direção das políticas públicas e dos interesses econômicos, sociais e políticos dela mesma, houve um relativo avanço das conquistas, dos direitos, daquilo que nós chamamos de neodesenvolvimentismo, quer dizer, desenvolvimento econômico combinado com desenvolvimento social e principalmente estimulado pelo crédito, pelo consumo, pelo investimento do Estado, no sentido de promover a distribuição de renda e promover políticas de inclusão. Esse bloco de forças, como eu disse, estava afastado do Estado, disputou 4 eleições e perdeu as 4. Agora retoma a ofensiva, recuperando uma frase que o Gramsci falava, de como é que se forma a hegemonia nas sociedades ocidentais, construindo um bloco de forças econômicas, sociais e políticas com bastante unidade de projeto contra a esquerda, contra os setores populares e retomando o governo na forma de um golpe. Apesar da ilegitimidade, apesar da dificuldade, tanto interna quanto externa, de sustentar-se no poder, esse bloco de forças tem instrumentos de hegemonia muito fortes para se consolidar. Constitui esse bloco de força, o que o Gramsci chamaria de bloco histórico, setores do grande capital internacional, interessados e preocupados com o rumo do Brasil e da América Latina, principalmente depois da construção dos BRICS, depois das políticas de expansão comercial, econômica e política do Brasil e da América Latina no cenário mundial. Junto com esses setores do grande capital, setores do capital nacional que sempre foram caudatários, subordinados e dependentes ao capital estrangeiro e capitaneados principalmente pela Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, retomam essa aliança histórica no sentido de resgatar o Estado como indutor dos seus interesses estratégicos. Junto com essa aliança do grande capital nacional e internacional, nós temos a presença de setores institucionais que até pouco tempo tinha um certo constrangimento de atuar abertamente dentro do cenário político. Esses setores institucionais eu digo particularmente o judiciário e o aparato policial, a Polícia Federal, o Ministério Público, os tribunais de justiça, todos compondo hoje esse bloco histórico da classe dominante, com a hegemonia da direita, e um terceiro componente, além do grande capital e desses aparatos institucionais, Judiciário, Polícia Federal, que é uma força que no tempo presente é muito forte para a disputa de hegemonia, que é a mídia. E a mídia, ela tem lado, ela é uma mídia empresarial, é uma mídia privada, é uma mídia a serviço dos interesses do capital estrangeiro, do capital nacional,
Portanto, é uma mídia que não é neutra, é uma mídia que tem intencionalidade, é uma mídia que tem um projeto político. Esta aliança, este bloco de forças, deu o que nós podemos chamar constitucionalmente ou juridicamente ou politicamente um golpe de Estado e tomou o Estado no Brasil. Tomou, pelo menos, o governo, né? Porque a hegemonia política ela tinha consolidado nos últimos anos para retomar. Então, nós estamos diante de um golpe, como disse, da derrubada de um governo legítimo, legitimado pelas urnas, né, em 2014, numa correlação de forças a nível internacional extremamente desfavorável para a esquerda, para os movimentos populares, para os setores democráticos, num contexto de crise muito forte do capitalismo, que hoje, para manter sua taxa de lucro, para manter as suas formas de exploração, utiliza-se do fascismo, que é a violência política, que é a intolerância, que é a xenofobia, que é a alimentação e a retroalimentação da intolerância e da violência como instrumento de disputa de poder, instrumento de consolidação do seu projeto político. Diríamos, então, que nós, no Brasil, estamos num processo de defensiva, de resistência. As forças democráticas, as forças populares, né, os sindicatos, os movimentos sociais, que nos últimos anos, de certa forma, se acomodou com o processo político, se adaptou à estrutura da governabilidade, da governança, estão agora sendo exigidos a se reorganizar e a retomar um processo de reconstrução num ambiente que é desfavorável. Como nós temos um processo histórico, e a história é assim, ora a gente perde, ora a gente ganha. Em alguns momentos desse processo a gente teve ganhos importantes. Repito, não tomamos o Estado, não construímos a hegemonia, mas tivemos ganhos sociais e políticos importantes. E agora veio a conta, o pato, aquele pato amarelo da Fiesp, para ser pago pelos trabalhadores, para ser pago pelos setores sociais, pela sociedade, pelos mais pobres, que foram atingidos positivamente, vamos dizer assim, ou atendidos pelas políticas públicas nesses últimos anos. É um momento de resistência e vamos ver o que vai desdobrar.